Então hoje eu quero falar sobre 3 atitudes que você precisa saber para ser chamado na hora de receber a sua bênção. Seja bem-vindo, fica comigo até o final desse vídeo, porque nós vamos orar no final dessa mensagem. E se você precisa, em alguma área da sua vida, dessa oração, você pode já escrever aí, eu preciso dessa oração. Então nós vamos falar que essas atitudes, elas são extremamente importantes na nossa vida com Deus, na nossa caminhada com Jesus. Nós sabemos que existem pessoas que elas estão ali do nosso lado, mas nem todas elas são as nossas amigas, nossos amigos e querem o nosso bem. E isso não é uma coisa que vai dizer que é de agora, isso sempre existiu. Então nós vamos ver hoje quais são essas atitudes que nós devemos tomar e que você precisa saber para receber a sua bênção, para não achar que Deus esqueceu você, para não achar que você está sozinho, para você não ficar pensando que Deus te abandonou no meio de uma situação tão necessária da presença dele. Eu quero te falar que a primeira atitude é não ouvir palavras negativas. Não ouvir. Sabe o cego Bartimeu? A Bíblia diz que ele estava sentado à beira do caminho. E ele, quando ouviu que Jesus ia passar ali, ele se posicionou, se levantou de onde ele estava e começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Nesse momento eu quero te dizer uma coisa, que as pessoas que estavam à frente dele e que faziam parte da multidão que vinha com Jesus, essas pessoas começaram a dizer, cala a boca, você está incomodando, você não vê que você está incomodando, que você já está há tanto tempo aí. Talvez alguém diga para você a mesma coisa. Diga que essa sua situação já não tem mais jeito. Venha dizer a você que você deve ficar conformado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não se conforme diante de uma situação que você sabe que Jesus pode resolver. Então não escute essas palavras. A Bíblia diz que quanto mais ele ouvia as palavras negativas, mais ele clamava ao Senhor, até a palavra dele chegar ao conhecimento de Jesus. Eu quero dizer a você, clame pelo Senhor, não se esqueça que você está clamando ao Deus infinito, ao Deus amoroso, ao Deus que pode todas as coisas. A segunda atitude que você precisa saber é não desistir. Aquele homem, ele poderia ter desistido, porque foram muitas palavras que vinham do meio da multidão, que vinha das pessoas dizendo, cale-se, você está incomodando o mestre. Olha, eu quero te dizer, não desista de orar, não desista de clamar ao Senhor, não pare de orar, clame diante da situação que você se encontra. Também, quanto mais você se aproxima da bênção, quanto mais a sua bênção está ali, mas o inimigo ele coloca dificuldades, ele coloca empecilho, ele coloca pedras, obstáculos, pensamentos, pessoas para dizer, para tentar impedir que você receba a bênção que o Senhor tem para você, que Deus tem para você. Quero te falar uma coisa, a primeira atitude é não ouvir as palavras negativas. A segunda atitude é não desistir de clamar, é não desistir de orar, mesmo que a situação seja muito difícil, você não desista de orar. A terceira atitude é não duvidar e manter a sua fé ativa. Olha, quando a gente não escuta as palavras negativas, quando a gente não desiste de orar todos os dias, quando a gente não duvida e mantém a nossa fé ativa, não tem como a resposta não chegar. Não tem como Deus não chegar na tua vida. Porque foi o que aconteceu com aquele homem. Ele clamava. Ele não parou de clamar.
Ele não parou de chamar pelo nome Jesus. Jesus, filho de Davi. Quando ele soube que era Jesus de Nazaré, que era Jesus, filho de Davi, que ia passar por ali, Jesus se aproximando dele, Jesus ouviu a voz dele. Talvez você esteja passando por alguma situação que já tem anos que você vive desse jeito. Não existe impossível para Jesus. Ele está chegando no teu caminho. Ele está chegando na tua vida e ele vai mudar a tua história. Ele vai reescrever uma página nova nessa história que até então tinha sido de humilhação, de rejeição das pessoas, de indiferença. Era o que acontecia com aquele homem. Ele estava ali dependendo da generosidade de algumas pessoas, dependendo de receber uma esmola, do pouquinho que as pessoas davam. Ele já estava ali há tanto tempo. Mas eu quero te dizer, Jesus é maravilhoso. Jesus está escutando a tua oração. Jesus está escutando o teu clamor pelas madrugadas. Seja a causa que for, mas o Senhor é aquele que escuta sempre. Só que Ele só vai te responder quando você estiver bem perto dEle. Quando você chegar bem próximo dEle. Quando você estiver com o coração bem leve. Quando você estiver com a sua mente tranquila, Ele vai te responder. E você vai ouvir na sua alma o Senhor te perguntando: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu resolva na sua vida? O que é que você quer que eu tire da sua vida nesse momento? Talvez você ainda não foi abençoado porque você ainda não parou para limpar o seu coração, limpar a sua mente. Sabe? Na nossa mente existe uma guerra muito grande, exatamente dessas coisas que a gente ouve, dessas palavras negativas. Elas têm mais poder do que as coisas positivas que nós ouvimos. Você sabia disso? Eu digo isso porque tem comentários aqui que eu leio que eu digo assim: meu Deus, como é que essa pessoa teve coragem de escrever uma coisa dessa? Mas a minha mente, ela é transformada. A minha mente, ela é renovada pelo Espírito Santo de Deus. E graças a Deus essas coisas não conseguem me atingir, porque a minha mente é do Senhor. A minha mente, ela é submissa à vontade de Deus. Então, quando você não ouve palavras negativas, quando você não desiste de orar e quando você não duvida e mantém a sua fé ativa, eu quero dizer para você mais uma vez que a fé é aquilo que fica no teu coração depois que você ora. Presta atenção, eu vou repetir essa palavra. A fé é o que fica no seu coração, na sua alma, depois que você termina uma oração. Quando nós oramos, nós entregamos uma causa ao Senhor. Nós apresentamos a nossa causa, a nossa vida, as nossas circunstâncias, a nossa situação ao Senhor. E quando nós paramos de orar, quando nós dizemos amém, nós guardamos a resposta, nós mantemos a fé na nossa alma, no nosso coração. E eu quero dizer que você precisa acreditar nessa palavra. Você precisa deixar Jesus chegar na tua vida, no teu caminho e fazer essa pergunta: o que é que você quer que eu resolva? Essa referência está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo de 35 até o 46. Eu não vou ler, porque a leitura é um pouquinho longa, mas eu quero dizer que você precisa saber o que Jesus fez no passado, Ele continua fazendo hoje na sua vida. E nós vamos cada dia mais caminhar com Ele em vitória. Diz a palavra de Deus que aquele homem foi abençoado. Jesus não mudou. Jesus Cristo não mudou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe você. Não esqueça agora de compartilhar essa palavra, de compartilhar essa mensagem. Fique com Deus. Agora nós vamos orar. Deus eterno, Deus soberano, Deus nesse momento, Pai, eu te apresento cada irmão, cada irmã, Senhor, com cada situação, meu Deus.
Todas elas têm uma causa, têm uma situação que precisa da tua interferência, que precisa da tua mão, que precisa da tua voz, que precisa, Senhor, de uma ordem tua. Deus, abre a porta que esse irmão precisa. Deus, abre a porta que essa irmã precisa agora. Abençoa essas vidas do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Entra na casa desses irmãos e faz, meu Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Fica com Deus.